Olá, tudo bem? Já sabemos que a boa governança e a gestão aumentam a capacidade de entrega dos resultados demandados pela sociedade, reduzem custos e melhoram o gerenciamento dos riscos. Eu sou o professor Francinildo Coura e convido vocês para o nosso módulo Gestão e Governança para Resultados, planejar, executar, agir e controlar. Na nossa aula anterior, nós vimos que a governança pública organizacional envolve 3 atividades básicas que são realizadas pelos seus responsáveis. Quais são essas 3 atividades básicas? Avaliar, com fundamento em evidências, direcionar, priorizando e orientando, fazendo a preparação e a coordenação dos planos e políticas e monitorar os resultados. Além dos resultados, monitorar também desempenho e confrontar esses planos, esses objetivos com as metas que foram estabelecidas. Nós também aprendemos juntos que é necessário avaliar para poder direcionar, que o direcionamento dá os critérios para o monitoramento e o monitoramento gera insumos para a avaliação. Lembrando a vocês que nós estamos usando como exemplo, estamos trabalhando com vocês o modelo de governança e gestão, um modelo de governança e gestão que foi desenvolvido pelo TCU, Tribunal de Contas da União, onde nós temos governança e gestão como 2 coisas diferentes, mas que trabalham juntas para o alcance de resultados e também obter o bem comum, atendendo às demandas e necessidades da sociedade. E aí, dentro dos ciclos da governança, como nós vimos na aula passada, nós temos aí avaliar, direcionar e monitorar, e também vimos que a governança ela é responsável pela elaboração da estratégia, dos objetivos que são direcionados para a gestão. E a gestão será responsável por planejar, executar, controlar e agir, e depois vai fazer o accountability, ou aquilo que nós chamamos de prestação de contas com a governança. E esse ciclo, ele não tem fim, porque o principal objetivo é a melhoria contínua dos resultados dentro da organização pública. Bom, e hoje nós vamos falar um pouco sobre ciclos da gestão dentro da nossa aula. Dentro da gestão, as principais atividades ou as atividades básicas desse ciclo da gestão são, primeiro, planejar, ou seja, dada a direção, as prioridades e os objetivos, quais são os passos para chegar lá. Então, quando chega da governança o direcionamento, os objetivos, então é preciso entender como executar essa estratégia, como realizar esse planejamento estratégico. Foi dada a direção, foram dadas as prioridades, foi dado o direcionamento dos objetivos. Mas quais são os passos para chegar lá? E aí a gestão será diretamente responsável por esse planejamento estratégico, esse planejamento da estratégia, essa execução da estratégia para alcançar esse objetivo. Nós falamos com vocês dentro da nossa primeira aula, quando nós trabalhamos um pouco aí os conceitos da governança, que para que os objetivos sejam alcançados, para que os benefícios sejam entregues à sociedade, é preciso que saibamos exatamente onde estamos e onde queremos chegar. E que a gestão será responsável dentro deste objetivo, né, principalmente pela execução da estratégia,
principalmente pela execução e comunicação também dessa estratégia. E nós falamos para vocês que é preciso que se tenha, primeiro, um plano de clareza, segundo, um plano de foco e terceiro, um plano de execução. Então, a gestão ela deve se debruçar em cima deste plano de clareza, plano de foco e plano de execução. Então, é preciso que haja clareza, é preciso que essa estratégia ela seja comunicada de forma assertiva com todas as partes interessadas, principalmente com as partes que vão fazer essa execução dentro da organização pública, porque se não houver essa comunicação, então será muito difícil alcançar esses objetivos, chegar aos resultados. Então, planejar aqui será esse direcionamento, o cumprimento desse direcionamento que vem da governança e esse entendimento, esse desmembramento de quais são os passos necessários para chegar lá. Então, a primeira atividade básica da gestão é planejar. Planejar como nós vamos alcançar os objetivos que foram direcionados. A segunda atividade básica da gestão é executar. Colocar o plano para funcionar e gerar resultados de políticas e serviços. Alguns planejamentos, eles são muito bem feitos, mas infelizmente muitas organizações, e principalmente organizações públicas, pecam na execução desse planejamento. Então o que é que nós percebemos? Que às vezes se gasta muito tempo na elaboração de um planejamento para que esse planejamento ele seja assertivo, para que esse planejamento ele atenda às reais necessidades, em se tratando de uma organização pública, atenda às reais necessidades da sociedade, mas quando vamos para a execução, aí nós nos deparamos com muitas barreiras, com muitos problemas que acabam atrapalhando, que acabam fazendo com que esse planejamento ele não saia do papel. E aí é um atraso, é uma perca de tempo muito grande. Então, a execução é uma das atividades mais importantes da gestão, né? Lembrando que para que haja uma execução bem feita, também é necessário que a estratégia esteja comunicada de forma assertiva. Para quê? Para que as pessoas, principalmente, estejam engajadas. Um dos grandes problemas que nós encontramos na execução de planejamentos estratégicos dentro de organizações públicas é que muitas pessoas elas não têm conhecimento da estratégia, elas não têm conhecimento dos objetivos a serem alcançados e também não têm conhecimento da importância do seu trabalho para o alcance desses objetivos. Então, é responsabilidade da gestão eliminar esses problemas de comunicação, esses ruídos, essas barreiras, para que as pessoas se sintam inteiramente comprometidas e engajadas nesse processo de execução. Então, é preciso colocar o planejamento para funcionar. É preciso clarificar essa estratégia para que, de forma inteligível, ela chegue ao conhecimento e ao entendimento das pessoas para que elas possam também participar e que esse planejamento possa gerar resultados, políticas e serviços para a comunidade. E a terceira atividade básica e principal também da gestão é controlar. Como estão os indicadores de eficácia e de eficiência? Como lidar adequadamente com os riscos de não cumprir metas, né? Então, tendo os objetivos, tendo o direcionamento, a gestão ela será responsável por traduzir esse direcionamento em objetivos estratégicos, em indicadores, metas e também tarefas. Para quê? Para que cada área, para que cada pessoa se torne participante, faça a sua parte para o alcance dos objetivos.
Então é preciso que isso seja desmembrado em todos os níveis da organização pública e que esses indicadores eles sejam acompanhados. Os indicadores eles serão uma peça-chave nesse controle, nesse monitoramento do alcance dos resultados. E isso, sem dúvida alguma, é também uma das atividades precípuas da gestão. Mas o que é gestão? O que é fazer gestão? Tem um conceito de gestão que eu particularmente gosto muito e tenho trabalhado esse conceito tanto em organizações privadas quanto em organizações públicas, que é do professor Vicente Falcone, quando ele diz o seguinte, que gestão é promover resultados e resolver problemas, inspirando a mudança através das pessoas. Então, é muito interessante esse conceito de gestão, porque, apesar de parecer simplista, ele compromete e engaja as pessoas. Ele mostra que gestão é promover resultados. Não há gestão se não há resultados. A gestão, ela trabalha e ela existe para promover resultados. Gestão é resolver problemas. Porque o que é o problema? O problema é uma situação indesejada que acontece ali no meio do caminho, de onde nós estamos, a nossa realidade atual, para onde nós queremos chegar, a nossa realidade desejada. Então vão acontecer muitos problemas e a gestão é diretamente responsável por resolver esses problemas. Então a gestão vai promover resultados, ela vai resolver problemas. Agora não dá para fazer isso, promover resultados e resolver problemas, se não inspirar essa mudança através das pessoas. Então as pessoas elas são importantíssimas dentro desse processo de gestão para que os resultados eles sejam inteiramente alcançados. E dentro aí desse papel da gestão, dentro desse papel principalmente aí do planejamento, do cumprimento aí desse direcionamento e do monitoramento, se faz também necessário esse entendimento da análise dos indicadores e resultados. Lembram na aula passada, quando nós falamos com vocês sobre uma cultura de fatos e dados? A cultura de fatos e dados, ela é baseada em informações verdadeiras, informações reais, informações concretas que vão alicerçar todo esse processo. E aí, principalmente também nessa questão aí dessa análise dos indicadores e resultados. Então, como são importantes principalmente essa questão dos indicadores. Vamos trazer um pouco aqui para o nosso mundo real para clarificar o entendimento para vocês. Imagine então você sendo motorista num carro que não tem velocímetro. Imagine então um médico que vai realizar uma cirurgia e para realizar essa cirurgia ele não tem um monitor de batimentos cardíacos. Pense um pouco nessa situação. Imagine outra situação, uma pessoa que precisa emagrecer e ela não tem uma balança, ou pelo menos um espelho, não é? Para ver como é que está o andamento desse processo. Imagine um nadador profissional que vai treinar para uma competição e ele não tem um cronômetro para ver se o seu tempo está melhorando ou se não há nenhuma mudança. Imagine alguém que salta de paraquedas e não tem um medidor de altitude. Qual seria o resultado? Em todos os casos, não é? O resultado é muito ruim. Né? Então, imagine fazer gestão sem uma análise de indicadores e resultados. Imagine fazer gestão sem que a gente tenha uma cultura de fatos e dados. Imagine aí fazer gestão sem inspirar as pessoas para que elas entendam o seu papel. Então, o que são os indicadores? Os indicadores, eles são métricas definidas que permitem apurar esses resultados alcançados, sejam eles resultados finais ou intermediários. E aí eu lembro para vocês o que nós falamos aí na nossa aula anterior, que é importante que esse monitoramento ele não aconteça no final de um processo ou no final de uma política pública
ou de um projeto público, porque você não tem como fazer um ajuste de rota, então é preciso que você tenha indicadores que, de forma intermediária, durante esse projeto, durante a atuação desse projeto, durante a atuação dessa política pública, você consiga avaliar se está atendendo ou não a expectativa. Então o indicador, principalmente os intermediários, eles vão determinar esse período e vão ajudar nessa análise comparativa. E aí, para que servem esses indicadores? Eles servem para medir aquilo que foi desenvolvido, realizado pela organização e principalmente se o resultado foi um resultado satisfatório. E isso vai ajudar, vai nortear a tomada de decisão. Quando nós falamos em indicadores, nós podemos citar indicadores estratégicos, que eles informam a organização se ela se encontra na direção, na consecução da sua visão, de alcançar o seu objetivo. Esses indicadores estratégicos, eles vão refletir o desempenho aos fatores críticos para o êxito. Nós falamos já um pouco com vocês que alguns projetos eles são priorizados porque são vistos como fatores críticos de sucesso. E existem alguns desempenhos nesses projetos e políticas públicas que precisam ser avaliados para ver se estão atendendo aí essas expectativas. Então, dentro desses objetivos estratégicos, os indicadores eles vão ter aí um papel muito importante, tá? Existem também indicadores de efetividade que vão focar nas consequências desses serviços ou projetos, ou seja, fazer a coisa certa da maneira certa, e aí vão nos ajudar a avaliar o impacto que eles estão causando. Lembra quando a gente falou que se faz necessário a gente avaliar se aquele projeto que nós priorizamos, se aquela política pública está realmente impactando segundo aquilo que foi planejado, ou se o impacto não era exatamente o esperado, se o benefício não é um benefício visto, um valor social percebido pela sociedade. Esses indicadores de efetividade vão nos ajudar. E indicadores de qualidade, que vão focar nas medidas de satisfação desses nossos clientes principais, quando a gente fala em organização pública, que é o cidadão, né? E vão mostrar a eficácia. Então, vamos pensar um pouco sobre isso, né? E vamos entender a importância desses indicadores. Os indicadores, eles não são resultados, mas eles são faróis. Eles nos dão alertas, né, desse nosso processo de alcance de resultados. Os indicadores, eles não resolvem, né, mas eles alertam para o que precisa ser feito, ajustado ou realizado. Os indicadores, eles não são problemas, mas eles nos orientam. E esses indicadores, é importante nós entendermos que eles não falam, mas eles precisam ser comunicados, ou seja, nós precisamos comunicar esses indicadores. Dentro desses ciclos da gestão, cada atividade dessa tem uma importância muito grande, porque a gestão ela recebe esse direcionamento que vem da governança e através desse direcionamento ela vai focar principalmente na qualidade da implementação. Então, aspectos como o que deve ser feito, quais os recursos necessários, quais os riscos que são mais relevantes para o cumprimento dessa missão, dessa implementação e também a questão dos recursos, o quanto é razoável se gastar. Há uma grande diferença de um planejamento estratégico de organizações privadas para organizações públicas. E uma das coisas principais que podemos observar é que nas organizações públicas, uma questão precípua é o conhecimento da organização. Se faz necessário que haja, por parte da gestão, um conhecimento da organização, tanto na questão dos fatores internos quanto dos fatores externos. Também se faz necessário que haja uma elaboração das diretrizes e objetivos e também a elaboração dos principais aspectos que vão nortear o monitoramento desse planejamento. Como estamos falando um pouco de planejamento, é interessante a gente pensar desse grande desafio de planejamento e execução.
Sempre foi difícil fazer bem duas coisas ao mesmo tempo. E esse, sem dúvida alguma, é um dos grandes desafios da gestão. Como realizar um bom trabalho de gerenciar o presente, se muitas vezes você tem que estar preocupado com o futuro? E, ao mesmo tempo, como vasculhar eficazmente o horizonte do futuro, se você está preocupado com o presente? Então, a gestão tem esse grande desafio de fazer, dentro dessa sua realidade, dentro dos objetivos que precisam ser alcançados, esse alinhamento entre o presente e o futuro. Ao mesmo tempo que trabalha para alcançar os objetivos que serão construídos através das ações empreendidas no presente, então, para chegar nesses objetivos, ao mesmo tempo também precisa fazer com que as coisas aconteçam no presente, que os resultados aconteçam no presente. Então, a gestão, no seu dia a dia, acaba tendo que adaptar à sua realidade essas situações que às vezes parecem ser tão conflitantes, tão divergentes. E o grande desafio é exatamente fazer essa convergência de gerenciar o presente e construir o futuro. Esse, sem dúvida alguma, é um dos grandes desafios da gestão. A governança pública, ela direciona os objetivos e a estratégia para a gestão. E a gestão vai traduzir, fazer a tradução dessa estratégia, fazer a comunicação dessa estratégia para que ela possa ser alcançada, para que ela possa ser realizada. Essa palavra estratégia acaba sendo uma palavra muito usada no nosso dia a dia e acaba fazendo parte também do nosso cotidiano nas organizações. A palavra estratégia vem do grego strategos e era usada originalmente principalmente nas situações militares. Uma palavra hoje bastante utilizada na construção de resultados, mas que inicialmente foi usada na área militar. Estratego era a principal função do general, do líder maior. E hoje nós podemos ver a estratégia como uma definição de como recursos, pessoas e processos serão utilizados para se alcançar, para se atingir determinado objetivo. Hoje nós percebemos uma grande mudança nas organizações públicas. As organizações públicas cada vez mais elas se esmeram na sua melhoria contínua com o objetivo de oferecer melhores serviços. A busca pela excelência é hoje uma realidade das organizações públicas. E as organizações públicas de topo, elas possuem, sim, um planejamento estratégico, muito semelhante ao planejamento estratégico que é realizado em organizações privadas. Claro, guardadas as devidas proporções e as grandes diferenças que há entre organizações privadas e organizações públicas. Mas se pudéssemos entender melhor o que é um planejamento estratégico. Esse planejamento estratégico, na verdade, é a determinação de objetivos, algumas vezes, ou na maioria das vezes, objetivos de longo prazo dessa organização, mas em algumas vezes também objetivos de curto e médio prazo são inseridos dentro dessa perspectiva. E essa inserção dessa perspectiva prevê a adoção de ações e recursos necessários para a realização desses objetivos e também o envolvimento das equipes nesses objetivos estratégicos. Nós já dissemos aqui para vocês que uma das bases de sucesso para alcançar objetivos em uma organização é o envolvimento das pessoas dessa organização. É a liderança realizar esse envolvimento das pessoas para que eles se sintam participantes desse processo do alcance de resultados. Então, o envolvimento das equipes é, sem dúvida alguma, uma necessidade muito relevante para o alcance dos resultados de uma organização.
Quando nós pensamos em planejamento, principalmente planejamento estratégico para alcançar os objetivos, é preciso pensar numa situação atual para uma situação desejada, ou seja, uma situação presente onde nós estamos agora para uma situação idealizada ou uma situação onde nós pretendemos chegar. E nesse meio termo acontece então o planejamento. Dentro da situação atual, para os objetivos que nós queremos alcançar, esses planejamentos são dimensionados em planos para que esses objetivos possam ser alcançados. O planejamento estratégico, ele nos faz refletir sobre coisas importantes dentro dos objetivos de uma organização pública. Bom, primeiro, o que estamos tentando realizar? Quais são os nossos objetivos essenciais? O que nós queremos realizar, o que nós queremos alcançar? Quais são as nossas estratégias? Quais serão as nossas abordagens para atingir esses objetivos? Como será a nossa estratégia para que possamos alcançar os objetivos desejados? E quando falamos em organizações públicas, esses objetivos estão voltados principalmente para o bem comum e para atender às demandas e necessidades da sociedade. E aí precisamos pensar também na estrutura, como nós devemos nos organizar, que estrutura nós temos hoje, que estrutura nós precisamos ter para que possamos chegar ao nosso objetivo e alcançar os nossos resultados. E pensar também na questão do nosso sistema de processo. Quais serão nossos procedimentos operacionais, os processos que vão nos ajudar a alcançar esse nosso objetivo. Que tipo de servidores, que tipo de pessoas e que tipo de competências serão necessárias para o que nós queremos? Ou seja, que competências, que habilidades, que pessoas nós vamos precisar para alcançar os nossos objetivos. E o que nós esperamos dessas pessoas está diretamente ligado também à cultura organizacional. Cultura organizacional que existe sempre em qualquer organização, seja ela privada ou organização pública, nem sempre é o que está descrito, normalmente é como as pessoas vivenciam no seu dia a dia o seu trabalho, aquilo que elas fazem, como elas veem o significado do que a sua organização faz ou do que a sua organização realiza, os benefícios que são levados para as pessoas, como nós encaramos os nossos principais clientes, no caso de organizações públicas, que é o nosso cidadão. Então é preciso pensar nesses aspectos principais dentro do alcance dos objetivos. A alavancagem de resultados e o alcance dos objetivos é a razão maior de existência de qualquer organização. E pensando em uma organização pública, nosso principal objetivo é atender essas expectativas que estão postas diante de nós para a sociedade. Então é preciso pensar em aspectos como esse para que possamos mobilizar a nossa organização para alcançar esses objetivos. E o que são objetivos? Dentro de um planejamento estratégico, principalmente numa organização pública, é preciso que tenhamos objetivos estratégicos. Esses objetivos, quase sempre, estão diretamente ligados a políticas públicas que vão beneficiar as pessoas, que vão beneficiar a sociedade. Então, quais são essas políticas, dentro desses objetivos, essas políticas, esses projetos principais estarão inseridos, ou seja, quais são os resultados específicos que nós desejamos, que nós precisamos alcançar. Agora, além dos objetivos, é preciso dimensionar de uma forma mais clara iniciativas que vão possibilitar que essa mobilização seja feita para o alcance dos resultados. As iniciativas, elas são ações que a organização vai executar para que esses objetivos, indicadores e metas, eles sejam eficazmente atingidos. Não basta a gente ter os objetivos, porque muitas vezes
os objetivos eles ficam no campo da teorização. Então é preciso que esses objetivos eles se transformem em ações. E a melhor maneira de transformar objetivos em ações é tendo iniciativas, construindo nessas iniciativas também indicadores, metas e tarefas. As iniciativas dentro de um planejamento estratégico de uma organização pública, elas são traduzidas em ações, em projetos, em programas, em políticas públicas que vão servir como meio para atingir esses objetivos estratégicos. Então, a governança pública, ela vai direcionar, ela vai definir os objetivos, ela vai direcionar e a gestão vai executar para alcançar esses objetivos. Mas antes dessa execução é preciso fazer a comunicação dessa estratégia. E essas principais estratégias vão estar inseridas dentro de políticas públicas que estão presentes na organização. Todo esse aparato, essa série de ações que serão mobilizadas para o alcance do objetivo, elas precisam serem acompanhadas de perto, elas precisam serem monitoradas. E aí é muito importante que esse monitoramento das ações aconteça de uma forma contínua, de uma forma sistemática, porque é como vai funcionar eficazmente. Quando nós pensamos em melhoria contínua, quando nós pensamos em alcance de resultados, quando nós pensamos em melhoria e busca pela excelência, uma das filosofias, um dos métodos que também é enxergado por muitos teóricos como, na verdade, muito mais apenas do que um método, uma filosofia de melhoria contínua, é o ciclo PDCA, que algumas pessoas pensam nesse ciclo PDCA como se fosse apenas uma ferramenta, mas é muito mais do que uma ferramenta. Na verdade, é uma filosofia de trabalho, de melhoria contínua para alcançar os melhores resultados. O ciclo PDCA foi muito difundido na década de 50, principalmente por Deming, que era um consultor norte-americano, que fez grandes trabalhos em empresas japonesas, logo após a Segunda Guerra Mundial. O Japão estava arrasado, as empresas praticamente falidas, e Deming utilizou essa filosofia de melhoria contínua, essa metodologia que é o ciclo do PDCA, e conseguiu grandes resultados. Alguns anos mais tarde, essa metodologia foi sendo utilizada também em organizações públicas ao redor de todos os lugares do mundo e com bastante resultado e com bastante sucesso, porque é uma metodologia que pressupõe principalmente essa questão de melhoria contínua, de busca pela excelência e de alcance de resultados. Muito conhecida, a metodologia do PDCA nem sempre ela é explorada com os devidos resultados que ela pode gerar dentro de um trabalho de planejamento estratégico, dentro de um trabalho de execução de gestão. Essa filosofia do PDCA, ela é uma tradução, né, de palavras do inglês, que é o plan, do, check e action, que na verdade, traduzindo aqui para o nosso português, é planejar, fazer, checar e agir. Então são ações contínuas que são retroalimentadas pelas próprias ações que são realizadas, pelas informações, para se alcançar os resultados desejados, os resultados que são trabalhados através dos esforços empreendidos. Então, no plan ou no planejar, você localiza problemas, é uma filosofia muito utilizada para a solução de problemas, mas também para potencializar resultados. Então, no plan, você planeja, localiza quais são os problemas e ainda dentro desse raio de ação, dentro dessa fase, você também estabelece planos de ação. No do, ou fazer, você vai continuar nesse ciclo a execução do plano, ou seja,
colocar esse plano em prática. No check ou checar, verificar o atingimento de meta e acompanhar os indicadores, onde fazemos o monitoramento do que vem sendo feito, do que vem sendo realizado. E no action ou agir pressupõe a ação corretiva em caso de alguma coisa não funcionar bem e também a padronização em relação ao sucesso, ou seja, o aprendizado que aquilo pode nos trazer. Então, sem dúvida alguma, é uma filosofia de melhoria contínua que traz sim resultados relevantes para o alcance de objetivos, o alcance de resultados. E pode ser plenamente, perfeitamente aplicado dentro de organizações públicas em projetos que trazem benefícios para a sociedade, projetos e políticas públicas. Nós vamos colocar para vocês nos subsídios um vídeo que explica como essa metodologia ela pode ser aplicada, ela pode ser realizada e como é fácil a sistematização do ciclo do PDCA dentro de uma organização pública. Isso vai ajudar vocês dentro dessa compreensão. É importante nós pensarmos que a organização pública tem como principal finalidade gerar resultados e trabalhar pelo bem comum, mas ela só vai conseguir realizar isso dentro de uma execução assertiva pela gestão. Por isso é tão importante esse sistema de gestão, essas ações que são empreendidas pela gestão dentro de uma organização pública. Essa gestão vai trazer, sem dúvida alguma, uma série de resultados que vão sendo alcançados graças aos esforços que são empreendidos. Esse ciclo de gestão em organizações públicas, na verdade, ele é adaptado segundo o tamanho da organização, segundo a quantidade de pessoas, segundo os objetivos dessa organização. Mas existem alguns aspectos que eles são aspectos que estão presentes em quase toda essa gestão estratégica de organizações públicas. Aspectos como a contextualização ou o conhecimento da organização. É preciso que se tenha um conhecimento dos aspectos internos, dos aspectos externos e da interação também entre as partes que são diretamente interessadas. Onde essa organização está hoje? Para onde ela quer ir? Como chegar lá? Então, fazem parte esses aspectos da contextualização da organização. Conhecer a organização, entender essa cultura organizacional e um diagnóstico dos principais aspectos. E aí vem essa construção dos objetivos estratégicos. Dentro da execução são realizados os planos, elaboração de planos de ação e o controle, que são os indicadores de desempenho, para que haja o monitoramento. Então, essa série de ações dentro de uma gestão estratégica de uma organização pública passa pela contextualização da organização, pelo planejamento ou direcionamento estratégico, pela execução e pelo controle. É necessário contextualizar a organização, conhecer seus principais aspectos, definir os objetivos e diretrizes e realizar a execução e também o controle. E aí nós temos diversos modelos na prática, não é, de ferramentas que são aplicadas e de construções dentro da gestão estratégica de uma organização pública. Principalmente na questão de itens como a criação de valor, como a gestão estratégica e também, principalmente, a gestão de processo. A governança está dentro dessa criação de valor, porque ela vai definir, principalmente, normatizar e direcionar os objetivos. Esses objetivos estratégicos, os programas e as políticas farão parte dessa gestão estratégica.
e a gestão dos processos. Dentro dessa gestão de processos estarão aí esses indicadores, essas iniciativas, essas tarefas que vão permitir esse monitoramento. Então, a gestão ela vai cumprindo o seu papel, trabalhando em parceria com a governança. Vemos aí a governança pública e a gestão pública, cada uma dentro do seu ciclo de trabalho, que vão realizando aí o seu papel dentro dessas atividades para alcançar os principais resultados que são esperados e que são também definidos. O modelo de governança e gestão que nós estamos utilizando é um modelo de governança e gestão que foi criado pelo TCU em um referencial que serve aí de base, de alicerce, não só para organizações públicas, mas inclusive para organizações privadas, que dentro de cada uma dessas esferas, dentro de cada uma dessas áreas, nós temos cada papel diretamente definido e muito claro. Nós temos a governança, que nós já vimos aqui com vocês, que tem as principais atividades na avaliação, direcionamento e monitoramento, dentro da definição dos objetivos e da estratégia, e o ciclo da gestão que nós acabamos de ver também nessa nossa aula de hoje, onde temos o planejamento, a execução, o controle e as ações. Dentro desse ciclo, há uma prestação de conta para a governança, com os resultados que foram alcançados. E aí o ciclo continua essa retroalimentação, a governança novamente aproveitando esses dados, essas informações, como nós vimos aqui. Então, a gestão e a governança para resultados, podemos perceber o quanto ela é relevante para as organizações públicas e o quanto pode fazer a diferença no nosso trabalho e no alcance dos resultados que o Estado tem, principalmente na geração do bem comum para alcançar a sociedade. Espero que muito do que a gente falou fique gravado. Os outros materiais vocês vão ter aí nos nossos subsídios que serão anexados e estaremos nos encontrando aí depois para discutir e propor também algumas atividades de ação de transferência de conhecimento e aprendizados também para vocês. Grande abraço, bênçãos e sucesso para vocês. Até mais!